Então, se fosse no presente, as palavras ficariam: a campainha toca, ela ouve, a galinha pensa, né? Está correndo, é uma grande raposa vermelha. Então, assim, os verbos eles mudariam a forma de serem colocados, tá? E aí na letra E fala o seguinte: o narrador é um personagem que participa dessa história ou apenas observa e conhece os acontecimentos? E aí, o que vocês acham? Ele apenas... Opa, não é aqui. Na letra E, né? Então, ele apenas observa e conhece, né, os acontecimentos. É um narrador observador, ok? Por quê? Porque além dele contar a história, dele narrar a história, ele também está observando certas situações, tá? E aí, aqui embaixo, vem nos trazendo o que é um conto. Então, nós já sabemos o que é uma fábula e agora nós vamos compreender um pouquinho o que é um conto. Um conto é uma narrativa ficcional curta. O que é ficcional? É coisa de ficção, da imaginação, né? E uma narrativa é quando alguém está narrando uma coisa, uma história, né? Então, um conto é uma narrativa ficcional curta. Uma história com começo, com meio e com fim. Contada por uma terceira pessoa, né? Por um narrador que possui personagens, ok? E agora, nós temos mais um Aprender Brincando aqui na página 31. E nesse Aprender Brincando, nós vamos brincar com a estrutura da narrativa do conto lido. Vamos lá? Então, o que vocês vão fazer? Nós vamos prestar bastante atenção, tá? Como foi essa estrutura dessa narrativa? Como que se deu aquela história lá no início? A pessoa que está narrando, ela observou, né, toda uma história, ela criou, né, os personagens e deu vida a esses personagens, né? Então, qualquer coisa, vocês podem voltar lá no texto e reler a história, tá bom? Aí, assim que vocês fizerem isso, vocês estiverem já a par de tudo que aconteceu nessa história, vocês vão pegar lá no material de apoio, na página 5, 7 e 9, tá? Do material de apoio, e vocês vão destacar essas folhas e recortar as imagens que vocês têm lá, tá? E é justamente dessa história, olha lá, tá vendo aqui, ó? Essa é a página 5, aí nós temos a página 7, tá? As imagens da 7 e as imagens da 9, de todos os passos que aconteceu nessa história da sopa de prego. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar daí e vão vão colá-las no caderninho de português de vocês, fazendo recontando este conto, tá? Vocês precisam recontar este conto. Cada situação vocês vão colando lá e vão recontando esta estrutura de narrativa, tá? Então, aí vocês vão fazendo essa colagem aí. Não é caderno não, tá, pessoal? É aqui na apostila mesmo, ó. Essa situação de estrutura de recontagem de cenas, tá? Aqui na apostila de vocês. Então, inicia na página 31, vocês vão fazendo o recorte lá e vão colando as imagens, tá? Fazendo essa recontagem aí das cenas, tá?
montando essa estrutura da narrativa, tá bom? Olha lá, ó. Tem todos os passos, tem todo o passo a passo, tá? Para que vocês vão colando essa atividade aí. E assim que vocês, né, finalizarem, vocês vão colar essas imagens, tá? Essas figurinhas aí, até a página 33, que é essa atividade de vocês, tá? E na página 34, assim que vocês terminarem, vocês deem uma pausa aí, né? E assim que finalizar, pode vir aqui para a página 34, que fala o seguinte: os elementos da capa. Mas o que são os elementos da capa? Vamos analisar aí com bastante atenção essa imagem ao lado. Ela é a capa do livro em que podemos encontrar o conto Sopa de Prego. Então, esta aqui é a capa do livro que está essa história, tá? Que essa história que a gente acabou de ler lá em cima, ela está inserida, tá? E nessa capa vem trazendo o nome da autora, vem trazendo o nome do livro, tá? E também, tipo um sobretítulo que vem dizendo sobre histórias antigas com humor novo em folha, tá? Vem trazendo o nome da editora que lançou o livro, tá bom? E aí, nós vamos fazer para entender o texto em cima dessa capa. Então, qual é o título do livro? Qual é o título do livro? Ele tá bem destacado aqui, ó. Histórias para ler na cama. Então, vamos marcar aqui. Histórias para ler na cama. Muito bem. Aí a atividade de número 2 fala o seguinte: o livro também tem um subtítulo, eu li para vocês, né? O segundo título que serve para explicar melhor o primeiro e o que está em letras menores, tá? Então, qual que é o subtítulo que eu tinha falado para vocês? Olha, ele tá em letra menor, né? Historinhas antigas com humor novo em folha. Então, nós vamos anotar aqui. Historinhas antigas com humor novo em folha, tá? E aí, a atividade número 3 fala o seguinte: quem que é a autora do livro? Que eu li para vocês lá no início, lá em cima. Debbie Gliori, né? Debbie Gliori. Então, vamos anotar o nome dela aqui na atividade número 3. Nome de pessoas com letra maiúsculas e sobrenome também, né? Muito bem. E a 4? A 4 fala assim: qual é a editora, ou seja, aquela empresa responsável pela publicação do livro, que lançou o livro? Qual que era que eu falei para vocês aqui embaixo, ó? Companhia das Letrinhas. Então, vamos escrever aqui na 4, Companhia das Letrinhas. Muito bem. Aí a 5, a gente vai trabalhar ela no oral mesmo, tá? Então, por que há animais ilustrados na capa? Por que será que você acha que tem esses animais ilustrados na capa? O que vocês acham? Olha só, nós temos um urso, nós temos porquinho, galinha, coelho, um lobo, né? E até uma abelha, né? Uma mosquinha ou uma abelha, não sei. Aí, por que será que eles estão assim ilustrados, coloridos? Justamente para chamar a atenção do leitor, né? Para chamar a atenção de quem vê o livro primeiro pela capa, né? Porque quem pega o livro primeiramente ali na mão não sabe qual é o conteúdo dele ainda, né? Então, o autor, ele faz justamente isso, ele ilustra bem a capa, ele chama bem a atenção dos leitores para que eles sintam-se curiosos e, né, deem início na leitura do seu conteúdo, tá bom? E aí,
A número 6 fala: converse com seus colegas e com o professor sobre os elementos da capa que remetem à história lida. Justamente, geralmente o autor ele traz os elementos, os desenhos, né, que tem na capa, justamente com o conteúdo que tem dentro da história do livro, tá? Para quê? Para dar como se fosse um resumo do que vai acontecer lá dentro do livro, para que a pessoa fique bastante curiosa e passe a fazer a leitura do livro, tá bom? E aí, pessoal, nós temos lá na página 35 um RA, que é uma introdução das palavras com S ou com SS. E é um jogo bem legal, olha lá. Lá fala assim, ó: acerte a palavra antes que o rei apareça completo no trono. Você tem 7 tentativas. Então, é aquele jogo que a gente chama de jogo da forca, né? E vai aparecendo pedacinhos do rei lá e você só vai arrastando as letrinhas, ó. E tem uma dica bem legal ali, ó. Ela ensina a ler e escrever. Ela gosta de ler e sempre ajuda você. Tá fácil, né? Qual é a palavra que tem a ver com S ou SS que ajuda, ensina a ler e a escrever? Quem que ensina a ler e a escrever? Ela gosta de ler e sempre ajuda você. Quem que gosta de ajudar você? E aí, quem que ajuda você o tempo todo assim? Vamos lá? Eu vou dar uma dica, ó. Olha, será? Ai, tinha 2 R's. Quantos S será que tem nessa palavra? Será que tem S nessa palavra? 2 S's. Vou deixar assim e vocês vão finalizar essa palavra para mim no RA, tá bom? E aí, nós vamos continuar aqui na página 35 e vamos falar um pouquinho sobre o uso de S ou SS. Analise esse trecho do texto. Sopa de pregos. Olha lá. Essa coisa está esquisita, pensou a raposa, sem atinar o que era. Rosnando baixinho, foi para a sala. Repare, pessoal, que nas 3 palavrinhas destacadas que estão aí em negrito, tá, ó. Essa, raposa e sala, tá? Elas aparecem com a letra S, né? Você sabe por que em algumas palavras nós precisamos usar 2 S's? Pois é, então vamos lá. Vamos observar aqui a palavra raposa. Olha só. Aqui o S na palavra raposa, ele tem o som do Z, né, ó? Raposa. E isso acontece porque esse S ele está no meio de 2 vogais. Pode olhar aqui, ó. O S está no meio do O e do A. Então ele vai fazer um som do Z. Quando você for fazer a leitura, esse som vai ser transmitido como se ele fosse o Z, tá? Então, raposa. Por quê? Porque o S está no meio, tá sozinho no meio de 2 vogais. Agora, nós temos o seguinte, outro exemplo de S entre as vogais. Vamos observar que todos eles têm o som do Z, ó. Olha só. Casa, mesa, desenho, tá? Quando o S estiver no meio de 2 vogais, ele vai apresentar o som do Z. Agora, nas palavras que o S está entre vogais, mas deve manter o som de S, nós precisamos colocar o 2 S's, tá? Quando ele está no meio de 2 vogais e ele apresenta um som de S, o S não é um só não. Aí o S tem que ser dobrado, tem que ser 2 S's, tá bom? Olha, por exemplo, essa palavra aqui, ó. Pássaro está no meio de 2 vogais, mas o som que a gente emite é o som do S, portanto, precisa de 2 S's para fazer esse som.
Porque se você colocar um S só, ele vai fazer o som do Z, tá bom? Olha a outra palavra, ó. 17, tá? Aqui, ó. Olha a outra palavra aqui, ó. Pessoas. Então, vamos lá. Atenção. Quando a palavra com SS são separadas em sílabas, os S, tá? O grupinho de S, ele precisa ser dividido para que eles não briguem, tá? Então, um S fica com uma sílaba e o outro S fica na outra sílaba, tá bom? Cada consoante fica com uma sílaba. Exemplo, por exemplo, do passarinho, olha só como que a gente vai dividir, como que a gente vai separar essa palavra passarinho, ó. Vai ficar ro, ok? Nunca, pessoal, a gente inicia uma palavra com S. Então, por exemplo, sopa. Ah, mas tem o som do S, eu preciso colocar 2 S. Claro que não. No início das palavras, nós nunca utilizamos 2 S. Somente no meio das palavras, tá bom? E aí, eu vou deixando para vocês as atividades da página 36, tá? 37 e 38, mão na massa, para vocês desenvolverem aí para mim, tá? E na atividade de número 1 da página 36, fala o seguinte: pede para você voltar lá no conto, lá naquela história que a gente leu, tá? E fazer o que se pede. Você vai, na letra A, você vai circular as palavras, todas as palavras com SS, tá bom? Na letra B, você vai sublinhar as palavras em que aparece o S com som de Z. O que é o circular? Você vai circular, tá? E quando se diz sublinhar, é riscar embaixo da palavra, tá? A atividade de número 2 pede para você completar as palavras com S ou SS. Então, nos espaços aqui abaixo, você vai colocar o S ou o SS. Lembrando que no início das palavras não se inicia com SS, é apenas um S. Somente no meio das palavras que o SS vai ser utilizado, tá bom? Quando a palavra tiver com o som do S, tá? E aí, na número 3, pede para você descobrir a palavra que está enigmática, tá? Então, você vai trocar os números pelas letras e vai descobrir, escrevendo, claro, com a sua letra linda e maravilhosa, descobrir quais são as palavrinhas, tá? Que a atividade de número 3 vem trazendo para nós, tá bom? Aí vocês têm os números aqui e o espacinho na frente onde vocês têm que escrever a palavrinha. Com a letra bem bonita. Eu espero que estejam todos com a letra cursiva maravilhosa. A atividade número 4, lá da página 37, pede para você completar a cruzadinha identificando corretamente as imagens. Lembre-se que tem palavras com SS no meio da palavra, tá? Então, às vezes você faz aí a palavra, mas sobrou um quadradinho, o que será que tá acontecendo? Lembra que é o SS, tá bom? E aí, nós vamos ficando por aqui na página 37. Não vamos subir até a 38, não, porque daí na 37 temos um outro textinho falando sobre substantivos. E os substantivos eu venho trazendo na próxima aula para vocês, tá? Então, nós vamos parando na atividade da página 37. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima!